Mais uma quinta-feira, estamos de volta com o nosso programa De Olho na Saúde, sempre agradecendo a você que nos assiste, o carinho, a sua audiência. E hoje eu estou aqui nesse primeiro bloco recebendo a coordenadora estadual do transplante de órgãos aqui do estado do Acre, bem como a sua coordenadora técnica, Celiane e Valéria, enfermeiras que estão hoje à frente do transplante. E você, que nunca pensou em doar um órgão, por que não? Pense nisso, é salvar mais uma vida. Sejam bem-vindas, Celiane, seja bem-vinda, Valéria. Muito obrigado por aceitarem esse convite de estar aqui. E nós podemos um pouquinho informar a população o quanto isso é valioso, o quanto esse gesto pode salvar uma vida. Certo. Não é isso, minha coordenadora? É isso mesmo. E a gente... Para que a gente possa fazer um transplante, Eduardo, é necessário que a família aceite a doação. Nós temos uma equipe multiprofissional que faz visitas diárias às unidades hospitalares, inclusive ao IML, e a gente só, mesmo você em vida sendo doador, a gente só pode efetivar a entrevista, a orientação e a efetivação do transplante se você, família, nos autorizar a doação do órgão. Perfeito. Então, a você que nos assiste, lembre, eu sei que é num momento, né, a abordagem acontece num momento não tão especial para a família, mas esse momento que não é especial para a família, lembre, você pode deixar uma outra família, uma outra pessoa ter vida, coisas que se você não fizer esse gesto, não irão acontecer. Não é isso, Valéria? Então, é isso mesmo, né? Um doador, ele pode salvar muitas vidas, né? E a doação no nosso país, é como a Celiane falou, ela é uma doação consentida. Hoje, pela legislação vigente, para você se tornar doador, não adianta você ter a vontade no seu coração enquanto vida, porque quem vai doar, de fato, vai ser da sua família. O que a legislação, né, diz que parente de até terceiro grau pode doar. E aí, naquele momento, né, de dor, a família pode ter esse gesto, né, altruísta de fazer a doação e salvar muitas vidas, né? Ou seja, mas isso pode mudar. Essa semana eu estive com o deputado Maurício Carvalho, aqui, nosso vizinho, representando o estado de Rondônia, e ele foi chamado porque ele apresentou um projeto de lei justamente falando isso, invertendo. Aquela pessoa que não se pronunciar contrário em vida, ela automaticamente seria um doador, um potente doador. Nada o impediria, a não ser que a família, logo após a sua morte, fizesse algo contrário. Então, nós estamos tentando inverter a legislação. Mas eu queria iniciar aqui o nosso bate-papo explicando para o nosso telespectador como é que é a abordagem de vocês. São vocês mesmos? Existe uma equipe? Como é que essa equipe está distribuída aqui no estado ou a nível de Brasil? Porque existe essa interlocução. Se nós temos hoje aqui no Acre transplante de córnea, temos transplante de fígado, temos transplante renal, mas às vezes aquela pessoa que quer doar não vai servir para nenhum daqui, né? Existe não sei se a fila é nacional ou estadual. E eu queria que explicar isso para todos nós, para todos que nos assistem. O serviço da OPO, que é o serviço que faz vistoria, ele visita diariamente todas as unidades de saúde, de manhã, de tarde e de noite. À medida que um paciente poderá ser um potencial doador, os enfermeiros que passam nas unidades, eles são informados e a partir daí a gente começa a acompanhar a evolução do caso. Então, vamos ver se eu entendi. Quem que detecta esse potencial doador? Quem que detecta é a equipe da OPO, que faz parte médicos e enfermeiros. Essa OPO é do Estado também? Não, é do Estado, porém ela está ligada ao Sistema Nacional de Transplante. Tá, então o Sistema Nacional
tem pessoas aqui treinadas. Não, as pessoas são do Estado, Eduardo. Eles são treinados via Sistema Nacional. Tá, eles são treinados via Sistema Nacional e eles ficam rodando todo dia os hospitais, é isso? Nos 3 horários, manhã, tarde e noite, para que a gente possa captar os potenciais doadores para fazer, devido à evolução de cada paciente, é que a gente vai, quando realmente é detectada a morte encefálica, aí é que o serviço começa a conversar com a família, né? Mas isso para transplante renal e transplante hepático, porque a córnea em si, né, eu trabalhei lá no Hospital de Base de Brasília como residente e a gente fazia abordagem de qualquer pessoa, né, que fosse a óbito. O transplante de córnea ele é mais simples em relação a... Pode ser um doador. O tecido, ele é doação com o coração parado, né? Até 7 horas após o coração parado. Não precisa ser obrigatoriamente morte cerebral como nos órgãos sólidos. Então, essa é a diferença. Só para entender assim, melhor a estrutura. Existe a Organização de Procura de Órgãos, que é a OPO, que é vinculada à Central Estadual de Transplantes, que é vinculada ao Sistema Nacional de Transplantes. A OPA é a organização de procura, a central é o setor regulador, ele regula ali administrativamente, distribui esses órgãos em contratos, tanto dentro ou quanto de ofertas de fora também, quando o sistema oferta órgãos de fora, e a gente é a parte da equipe. Nós somos quem recebemos as ofertas de órgãos e transplantamos os pacientes. Então, o bem transplante, setorizado, né? ele é setorizado, ele é dividido em vários braços. Porém, são serviços interligados e que para acontecer aqui o final, que é o transplante, eu preciso dos outros setores funcionando, da OPO conseguindo doador, da Central Estadual regulando esses doadores, fazendo a parte administrativa, então, logística macro. Só parando assim, vocês só entram depois que a OPO dá um ok para vocês, é isso? A minha parte, enquanto coordenação de serviço, sim. A Celiane, ela supervisiona também a OPO, que é a instituição vinculada diretamente a ela, na questão da procura, né? Porque depois ela quem vai distribuir, quem vai ranquear na fila. Respondendo a sua pergunta, a fila de transplantes, ela sim, ela é única, né? Quando um paciente ele é inscrito... É única nacional ou estadual? Nacional. Nacional. Ela é única nacional, porém a distribuição dos órgãos ela é regionalizada. Se eu tiver um doador aqui, a prioridade do teste de compatibilidade e ranking de fila é primeiro dentro do nosso estado ou da nossa regional. Mas, por exemplo, no fígado, o Acre é o único estado da região norte quem realiza transplante de fígado. Nenhum outro estado do norte faz. É um procedimento de alta complexidade que temos um programa consolidado com bons resultados. Então, se a central, a Celiane, fizer a distribuição de um doador aqui hoje, é ofertado na nossa regional. Porém, só a gente que vai fazer. Então, vai testar a compatibilidade na fila dos nossos receptores, não sendo compatível com nenhum, não sendo viável, distribui esse órgão para outro estado, para nacional, que é o que a gente fala. E hoje, quantas captações nós temos aqui no nosso estado? Por mês, em média, do último ano, assim? Nós tivemos... Então, esse ano nós só tivemos 2 doações efetivamente, né? Com órgãos captados aqui no estado, porque a taxa a Celiane pode falar muito bem disso com propriedade, é que a nossa recusa familiar ainda é muito alta. Ela está em torno de né? 52%, principalmente depois da pandemia. Né? A gente... Como 52%? 52% nos últimos 3 anos, Eduardo. Porque assim, a gente vai à procura do órgão, conversa com a família. Muitas vezes você é doador em vida, mas a família não aceita que seja retirado os órgãos, certo? Então, assim, a gente estudou os 3 últimos anos, os índices foram de 52%. Daí o Setembro Verde, que a gente vai trabalhar nas escolas, nas igrejas, na população, para que a gente possa reverter esse quadro e que as pessoas comecem a fazer mais doação espontânea. Entendi.
Estamos terminando o nosso primeiro bloco. Iremos agora para o nosso segundo bloco, continuando com elas, que são responsáveis pelos transplantes aqui do estado do Acre. Lembrando a você que você pode nos acompanhar pelas redes sociais de Olho na Saúde. Até o nosso próximo bloco. Estamos agora no nosso segundo bloco, sempre agradecendo a audiência, a você que nos acompanha, o nosso programa de Olho na Saúde. Continuando o nosso bate-papo, eu fiquei sabendo aqui, meninas, que o Acre está em 4º lugar por milhão de habitantes que mais faz transplante. Isso é um dado muito bom, né, aqui para o nosso estado. E aí eu queria perguntar, quantos transplantes nós já fizemos, como que eles estão distribuídos entre esses 3 tipos de transplantes que são feitos aqui na nossa capital, que é o transplante de córnea, que eu sei que vai ganhar, sempre, né, o oftalmologista, ele sempre tem uma facilidade mais de fazer a cirurgia, requer menos, né, equipe envolvida. Aí temos o transplante de fígado e o transplante renal. Como estão distribuídos esses dados? E parabenizar o Estado por esse 4º lugar. Por incrível que pareça, né, você acertou de cheio. Foram 292 transplantes de córnea, 74 de fígado e 96 de rim. Eu falo isso porque eu tenho certeza que aqui no estado do Acre, eu acho que não tem nenhum médico que já operou mais do que eu. É porque a nossa cirurgia é mais rápida, a gente consegue, né, dar uma resolutividade maior. E é o maior número de cirurgias que se faz no mundo é a catarata em si. Mas vamos voltar ao transplante. Foram quantos mesmo, desculpa? No total? Foram 470 transplantes. 470 transplantes. Desses 470 foram 96 de rim, 292 de córnea e 74 de fígado. Desde quando o sistema começou a ser autorizado que o Acre fizesse. E a pandemia prejudicou isso? Foi só aqui no Acre? Foi no Brasil inteiro? A gente percebe que está tendo uma reestruturação dos órgãos, né, de transplante em partes do Brasil. Como é que está isso aqui no Acre? Então, a pandemia foi um fator negativo, né, a nível nacional mesmo, para os programas de transplantes no geral. Inclusive, alguns estados até hoje, né, ainda lutam para recuperar os programas, teve equipe desabilitada durante esse período. Então, assim, até 2019, os programas funcionavam e estavam em crescimento. Período de pandemia 2021, foi quando praticamente os programas ficaram inexistentes e a nível nacional. Foi um impacto muito negativo. 2022, os programas começaram a tentar se reestruturar, se reerguer, ter volume de doador novamente, ter estrutura para realizar o transplante. E é isso que a gente tem desde o ano passado engatinhado, assim, né? Mas graças a Deus, com uma gestão muito atuante, com um empenho também, né, por parte dos nossos governantes, que tem estimulado mesmo o crescimento e a reestruturação desses serviços. Então, a gente conseguiu já recuperar os nossos números no transplante de fígado. Tanto é que esse ano já fizemos, só no primeiro semestre, né, já 12 transplantes de fígado. Só esse ano 12 transplantes de fígado? Só esse ano 12 transplantes de fígado. Tivemos 3 de córnea, que ainda estamos na passo de reestruturação, de reorganização. E o transplante renal, que ele foi habilitado pela primeira vez no estado em 2019, funcionou até 2019, nesse intervalo realizando 96 transplantes bem-sucedidos, mas em 2019, infelizmente, a equipe foi suspensa, veio pandemia, e aí desde o ano passado a gente tenta esse movimento de reestruturação. E estamos muito perto de conseguir, né, agora a submeter toda a documentação necessária, tanto do estabelecimento quanto de uma equipe especializada em transplante renal, para a gente começar a contabilizar também transplante renal. Esse ano ainda, se Deus quiser.
Vocês assumiram a coordenação tem quanto tempo? Por Eu tenho 15 dias. 15 dias? E você, Valéria? Eu estou no serviço de transplantes desde novembro do ano passado, de 2022. Ah, então já foi finalizando a pandemia, Já iniciando um novo porque ciclo. na né? verdade eu era enfermeira somente do transplante hepático, desde o início do programa de transplante hepático, foi em 2014. Então eu já trabalhava com a equipe de transplante hepático e a gente construiu, na época, construindo o serviço, dia a dia. E o fígado hoje é o nosso programa mais consolidado, com os melhores resultados. E aí, no final do ano passado, foi quando, justamente nessa reestruturação, a gestão pensou, por que não? Por que não juntarmos o setor de transplantes, né? Eram tudo separados? Eram né? separados os programas, dentro do mesmo hospital. Entendi. Então, né, cada um tinha ali o seu modus operandi, né, enquanto equipe especializada. Então, foi por bem juntar os 3 serviços em um ambiente só para transplantes e começar a reestruturar cada equipe especializada. E aí foi isso que aconteceu e é nisso que a gente tem trabalhado com afinco. Que bom. E eu tenho uma pessoa na família que fez o transplante de fígado. Meu sogro, seu Zé Milton, quero até mandar um abraço para ele. Eu acho até que ele ficou melhor, viu? Eu acho que trocaram o fígado e botaram alguma coisinha lá que ele tá mais legal, mais conversador. Seu José Milton recebeu Entendeu? um fígado de... Ele recebeu um fígado... jovem. Pois é. E na época, como não estava tendo aqui, ele se inscreveu por Recife. Então ele fez o transplante lá e hoje ele está super bem. Parece até que é um menino, né? Tem 70 e... Ele estava com mais de 10 tumores no fígado. E hoje ele está bem mesmo. Então, assim, muda a vida da pessoa. É um trabalho realmente magnífico. Só a família que passa sabe o que é a pessoa voltar a ter uma vida saudável, né? Por mais que ele tivesse controlado, mas tinha um risco ali a qualquer momento dele vir a ter uma trombose, dele vir a ter um descontrole, e uma pessoa fazer num momento que está muito descontrolado é muito ruim. Então, assim, a gente sempre... Estamos no mês de setembro, né? Setembro Verde, que dia 27, se eu não estou enganado, é o Dia Internacional, né? Do doador. Nacional do doador. É nacional ou internacional? Nacional. Ah, é nacional do doador. Então, a você que nos segue, que nos acompanha aqui pelo programa, pense com carinho. Eu sei que é num momento de dificuldade, mas essa dificuldade que você está passando pode salvar a vida do próximo, né? É verdade. E eu quero aqui agora falar do transplante de córnea, que eu estou querendo, de alguma forma, poder ajudar. Eu tive lá em Brasília, eu sei que vocês captam a córnea aqui e mandam para lá para ela ser processada, não é assim que funciona? O banco de olhos de referência é o de Brasília. Eu fui lá pedir para voltar essa parceria, eles estão de portas abertas lá. Mas hoje eu, como parlamentar, posso ajudar, às vezes, com uma emenda para que a gente possa ter tudo aqui. Verdade. Entendeu? Então, pensem com isso, me apresentem o projeto, eu estou aqui para que a gente possa ajudar a salvar, né, a visão de muita gente. Eu sei que o transplante de córnea tem mais de 100 pessoas na fila hoje, não é isso, Valéria? Sim. Aqui pelo estado do Acre. Sim. E de alguma forma, se a gente puder resolver isso aí com uma meta de 1 ano, eu estou querendo esse desafio com vocês. E daqui a 1 ano a gente volta aqui no programa. E a gente aceita. Desafio aceito. E o desafio está aqui feito. Só que eu dependo de vocês me pedirem, viu? Eu quero que elas protocolem, né? Para que a gente possa aqui mostrar os dados, né? Então eu agradeço a visita de vocês aqui. Seria interessante, Eduardo, aproveitando o espaço, que as pessoas acreditem no Sistema Nacional de Transplante. Ele é um sistema sério, né? Não tem, à medida que você é autorizado para transplantar o fígado, eu só posso autorizar se o Sistema Nacional me der um documento dizendo que a gente vai autorizar. Semana passada tivemos que pegar um fígado em Rondônia. E esse fígado, a gente teve que dizer quem ia buscar, quem ia retirar, quem ia trazer e
qual era o paciente. Quer dizer, assim, mesmo sendo uma coisa regionalizada, tudo é feito via sistema nacional. Ele é quem define para onde e qual é o paciente que a gente tem na fila. É uma coisa séria. Ou seja, é algo bem sério, né? Bem sério. Muito sério, íntegro e completamente auditável a qualquer momento. Porque tudo que a gente alimenta no sistema ou insere no sistema, a gente vai precisar comprovar. E a qualquer momento, ano que o Ministério da Saúde, Sistema Nacional, quiser nos auditar, é passível. Então, não existe jeitinho, não existe burlar fila. Os critérios são muito bem estabelecidos dentro da legislação. Cada órgão tem seu critério de distribuição, de acordo com o tempo de fila, gravidade da doença, prioridades. Então, assim, é um sistema de fato muito íntegro, porque acho que a Celiane tocou nesse assunto, porque ultimamente o que mais a gente do Faustão, né? Onde a gente chega que trabalha com transplante, onde a gente chega, e aí, o Faustão furou ou não furou a fila? É a pergunta que eu mais escutei, assim, na minha última semana de lavada. Não furou. Não furou porque é um sistema íntegro. Então, eu agradeço a presença de vocês, Valéria, Celiane. A Celiane já minha amiga há vários anos, né? Trabalhei na Fundação. Pensa numa mulher brava comigo, tá? Você que nos acompanha. Por isso que eu confio, ó, ela tem rédea curta lá. Então, muito obrigado por vocês terem vindo, eu aceito. Estamos finalizando o nosso segundo bloco e iremos, no terceiro bloco, falar da sua alimentação. Nos espere. Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco e aqui ao meu lado eu tenho a honra de receber a nutricionista esportiva que já foi campeã aqui acreana de fisiculturismo, a Luana Diniz. Luana, seja bem-vinda ao nosso programa. Olha, eu vou ser bem direto. O nosso telespectador quer saber como é que faz para ficar bonitão, bonitona, com o corpo sarado, não é assim que o acreano fala? Sarado. Eu sei que você é mais pro lado do esporte, mas vamos dar uma dica aqui para o nosso telespectador. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. Então, 80% do nosso resultado, que seja na questão do fisiculturismo ou não, vem da alimentação, né? E aí a gente conta com atividade física, né, com outras coisas. Mas tudo é da alimentação e do objetivo de cada um, né? Então, é que nem a questão vou pegar a dieta do fulano. Não funciona. Então, vamos fazer o seguinte. Eu estou na política hoje e eu estou lá no Congresso e 99% dos homens têm uma barriguinha. Então, vamos fazer a nutricionista dos políticos. O que a gente tem que fazer para perder a barriga? Vamos ser bem direto, né, Márcio? Não, primeiro que for para perder só a barriga, só uma cirurgia plástica, né? Porque a gente emagrece por inteiro o corpo. Quando a gente faz dieta, a gente tem que explicar para o paciente que passa por um processo de emagrecimento total. Não tem como perder só barriga ou culote, né? Ou uma gordura ali. Eu até brinco, gente, para perder só ali, só uma cirurgia plástica, não tem como. Então, assim, é paciência e é um processo que você tem que ter, né? Fazendo a dieta, né, fazendo exercício físico, seguindo tudo certinho, que cada vez que você faz, mais rápido você pode alcançar seu objetivo. Vai de você. Quanto mais você se entrega, mais rápido você tem resultado. O que é o principal? É fazer mais exercício ou levar a dieta mais a sério? Os dois andam juntos, né? É muito importante, porque se você faz só a dieta, você emagrece sem, por exemplo, você fica flácido. Você não vai ter musculatura, né? Não vai enrijecer, sem falar na importância mesmo para a saúde no geral, né? Fazer a musculação não é só ser atleta ou só estética, você precisa para ter qualidade de vida, né? Pensando futuramente mesmo, seja para você levantar, fazer alguma coisa, você precisa se exercitar, né? E é isso, é se alimentar, fazer exercício, é em conjunto. Um anda juntinho com o outro, não tem como. Entendi. E para a gente ser campeã? Você foi campeã, né, aqui no Acre, Explica aqui para o nosso telespectador como é que foi esse processo, como é que você quis participar, aí já é uma dieta mais rígida, a gente sabe que tem todo
um lado da apresentação em si, de uma preparação ali de uma semana antes, muda tudo, não é? Isso. A gente segue um protocolo, a gente chama assim. Cada pessoa, né, dependendo da categoria, ela vai seguir conforme a sua equipe, né? Que categoria você participou? Explique aqui pra gente. Eu participei da categoria biquíni, né, que é, como eu falei, aquela categoria que é mais praia, que é mais magra, né, porque são várias. Porque geralmente quando a gente fala fisiculturismo, a gente já imagina as pessoas bem grandes, bem fortes, né? Essa que eu participei já era menor, como você viu nas imagens. E se eu olhar né? só para você hoje assim, eu não diria jamais que você foi campeã, né? Então é uma categoria mais diferenciada mesmo. Mas quando você está naquele processo de preparação, durante aquele processo. As pessoas às vezes não entendem isso. Quando ela te vê se preparando, ela fala, nossa, você está doente, você está muito magro, você está assim assado. Nossa, eu pegava muito carão em casa. Menina, vai comer. Mas é porque é durante o processo. Aquilo é só para você vivenciar e subir. Depois que você sobe, você volta a comer normalmente. Você até, inclusive, tem que dar até uma pausa ali na musculação, ir mais leve para evitar lesão, porque seu corpo o corpo está ali já cansado, né? Então, aquilo é só durante. Depois volta tudo ao normal. É claro que depois você volta com as práticas, também numa que a gente chama de rebote. Quando a gente sai da preparação, muitos atletas ganham muito peso, porque a gente fica meio compulsivo, alguns, né? Eu, por exemplo, fui estreante, e aí quando eu pude voltar a comer, nossa senhora, a gente come praticamente que o dobro, né? E se você não tiver um cuidado ali, depois voltar certinho com a sua rotina, você acaba ganhando muito peso. E aí a gente chama de rebote, porque tem atletas que ganham 20, 25 quilos, 10, 12. Então vai muito... E rápido, E rápido, muito rápido. Não, o campeonato foi em julho, dia 16. E aí eu não deixei de treinar, nem nada, mas não com a mesma intensidade. Imagina, eu fazia 2 horas de cardio, ficava na academia 3 horas treinando. E fora alimentação, outras coisas. Então você faz tudo isso e depois você reduz. Então, não tem como, o seu corpo não vai conseguir, né, ficar daquela mesma forma. Manter, né? Manter. Então, e também vai muito de cada um, né? A fisiologia é bem diferente. Por isso que a gente não tem essa de falar que é assim para todos. Cada pessoa funciona de uma forma. E Luana, e aos nossos telespectadores que estão nos assistindo, se eles quiserem ter uma vida saudável, se alimentar melhor, aonde ele pode lhe procurar? Ele pode me encontrar no Instagram. É fácil de encontrar? Meu Deus. Olha, vou... @Luana Diniz, nutricionista. E eu fico lá na Blue Fit. Eu atendo ali na loja de suplementos da Bistrong, e lá eu tenho uma sala, eu atendo lá. Então é fácil marcar com facinho, você. Facinho. Então, e aí a pessoa já sai de lá e fala assim, vai malhar, né? Não tem erro. Meu Deus, já fala malhar, tomar água. Água já é deixa importante no processo? Totalmente, assim, de emagrecimento, de tudo, né? Muitas pessoas não têm essa noção da importância de tomar água, né? E tem gente que não toma nem 500 ml de água por dia. E aí eu sempre deixo bem claro quantos litros tem que tomar por dia, né? Quantos litros? Fale. Geralmente é calculado, são 35 ml, né, por peso. Que a gente faz um cálculo e dá mais assim, do básico, 2 a 3 litros, né, por dia, no mínimo. Mínimo? É mínimo? Mas assim, tem o cálculo, né, que é 35 ml por quilo, né? Isso é o ideal? O ideal, Entendi. Então, olha, daqui uns dias eu estarei lá, lhe visitando. Eu tento, de alguma forma, manter uma vida saudável. Hoje mesmo, eu já fiz o meu exercício diário, já corri aí por volta de 5 quilômetros. Já levantei um pezinho, mas eu não tenho essa rotina e minha barriguinha aqui, que eu crio ela com bastante cuidado, eu estou querendo, né, ver se a gente vai num nutricionista e se faz uma reeducação alimentar, que eu acho que a gente come muito fora de hora, come às vezes o que não deve em determinada hora. E só para a gente meio que finalizar e deixar aqui para o nosso telespectador. Eu vejo aquelas pessoas, eu vou emagrecer e como 5, 10 ovos por dia. Isso é bom ou não é? Vale a pena, não vale? É com gema, sem gema? Como é que funciona? Como eu estou falando, é muito específico. Porque, por exemplo, o ovo, ele tem essas qualidades, mas assim, em grande quantidade tem o teor de colesterol bem alto, né? A gema do ovo. Então, para emagrecer, não é só, como eu sempre falo, não existe um alimento ruim.
né? Existe uma contagem de calorias e uma distribuição de nutrientes que você vai preparar ali especificamente para aquela pessoa, né? O nosso corpo é como uma máquina. O que você vai dar ou você vai tirar, ele vai funcionar, né? Então, é uma contagem de calorias de acordo com a sua taxa metabólica basal, né? Então, é muito específico. Não tem essa, assim, de falar que tantas coisas vai fazer, assim, para ti, quanto vai fazer para ela. Pode fazer para mim, pode funcionar, para ti não pode. Então, é muito específico essa questão da nutrição, da alimentação. E sendo específico, é específico também o número de vezes que eu tenho que comer? É certo eu tomar um café, eu alimentar entre o café e o almoço, e aí depois um lanche da tarde, uma janta e depois, antes de deitar, comer de novo? E aí? Eu gosto de trabalhar, geralmente, assim, o necessário é você fazer todas, no mínimo, as refeições básicas, né? Que é o café da manhã, um almoço e a janta. É importante isso? Totalmente. E o jejum intermitente tão falado hoje? Já são outras questões, né? Eu já não trabalho muito com jejum intermitente, né? Eu gosto já de trabalhar nessa questão de encaixar a alimentação de acordo com a rotina da pessoa. Para fazer funcionar, para fazer que ela consiga fazer a dieta. Tem sentido, né? Porque senão também não adianta. Eu gosto de encaixar na rotina da pessoa e com o que ela tem em casa, com coisas fáceis mesmo, né? Porque não adianta eu fazer um plano mirabolante que a pessoa não vai seguir. Eu gosto de acompanhar o paciente, eu gosto de ver o resultado dele, né? Então, assim, como eu falei, é muito, muito individual mesmo, desde o objetivo do paciente, né, até o que eu vou estar ali conversando com ele, tendo uma troca com ele. Então, é bem individual mesmo. Perfeito. Então, a você que tem em casa só sanduíche, cachorro quente, eu não acredito que você só tenha isso em casa, né? Nós precisamos, e aí eu me incluo, fazer uma visita para a nossa amiga e nutricionista Luana Diniz. Luana, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Passa muito rápido, eu queria, assim, eu ainda estou com muita dúvida. E a você que está com dúvida, pode colocar no nosso Instagram ou direto no Instagram da doutora Luana, que ela vai lhe responder. Então, fale aqui para o nosso telespectador as suas considerações finais. Gostaria de agradecer, primeiramente, estar aqui tendo essa oportunidade, né, de estar falando com vocês, conversando sobre isso e incentivar as pessoas a ter uma alimentação saudável, né, procurar um profissional se estiver ali precisando. E é isso. Estamos terminando o nosso programa de hoje, mais uma quinta-feira com você, com todo o carinho que o nosso programa tem aqui com as pessoas. Meu muito obrigado, fiquem com Deus e não esqueça de nos acompanhar, @De Olho na Saúde. Bom final de semana a todos.